Pai Celestial, enquanto as cortinas da noite se fecham sobre este mundo cansado, eu me achego a Ti com um coração que busca descanso. Neste momento sagrado, quando o silêncio abraça a terra e as estrelas testemunham Tua fidelidade, eu venho diante de Ti, não apenas como alguém que ora, mas como um filho que encontra no colo do Pai o lugar mais seguro de todo o universo. Em batalha espiritual invisível que acontece durante o sono, nem sempre percebemos. Mas Tu, Senhor, preparaste este momento como abrigo e cura para nossas almas feridas. Enquanto o mundo se aquieta, os céus se movimentam em nosso favor. E os anjos do Senhor fazem guarda ao redor dos que Te temem. A noite não é tempo de abandono, mas de proteção divina, onde Tua mão poderosa estende-se sobre nós como um manto de segurança. Como a brisa suave que toca as folhas do jardim, Teu Espírito Santo sopra sobre nosso coração inquieto, trazendo a paz que excede todo entendimento. O luar que banha a terra é apenas um reflexo pálido da Tua glória que nos envolve. Nas sombras das Tuas asas encontramos refrigério e no silêncio da madrugada ouvimos o sussurro da Tua voz que diz: aquieta-te e sabe que eu sou Deus. Senhor, eu creio que esta oração chegou ao coração de muitos que, assim como eu, buscam descanso em meio às tempestades da vida. Se você que me escuta também crê, declare conosco nos comentários: Senhor, eu creio em nome de Jesus. Que esta declaração de fé seja como uma fogueira acesa na escuridão, irradiando esperança para todos os que se sentem perdidos na noite da alma. A noite que se aproxima não é nossa inimiga, mas nossa aliada na jornada da fé. É no silêncio que aprendemos a ouvir. É na escuridão que descobrimos o valor da luz. É no descanso que encontramos forças para um novo amanhecer. Que cada respiração desta noite seja um ato de confiança, cada batimento do coração uma oração silenciosa, cada momento de quietude um encontro íntimo com o Criador de todas as coisas. Vem, Espírito Santo, e faz desta oração um rio de águas vivas que cure toda a ansiedade, toda a preocupação, todo medo que assombra o coração humano. Que a paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Jesus Cristo, nosso Senhor. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois aos seus amados Ele dá enquanto dormem. As palavras do Salmo 127:2 ecoam como um bálsamo celestial sobre nossa alma cansada. Oh, quantas vezes tentamos carregar o peso do mundo sobre nossos ombros, esquecendo-nos de que há um Deus que trabalha enquanto dormimos. Senhor, ensina-me a compreender que o descanso não é sinal de fraqueza, mas de confiança. Quando deito minha cabeça sobre o travesseiro, não estou me rendendo ao cansaço, mas entregando-me à Tua soberania. Tu que nem dormes nem tosquenejas, Tu que guardas Israel, permaneces vigilante enquanto eu descanso. O sono que Tu concedes aos Teus amados não é apenas recuperação física, mas restauração espiritual, momento sagrado onde Tua graça opera de maneira misteriosa e profunda. Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. O Salmo 4:8 revela um segredo precioso. A paz verdadeira não depende das circunstâncias que nos rodeiam, mas da presença divina que nos habita. Davi, mesmo perseguido por inimigos, mesmo enfrentando batalhas que pareciam impossíveis, encontrava na confiança em Deus o travesseiro mais macio, o abrigo mais seguro. Pai Celestial, quantas noites passei virado na cama, com a mente acelerada, repassando preocupações, antecipando problemas que talvez nunca aconteçam. Mas hoje compreendo que a ansiedade noturna é um convite para exercitar a fé diurna. Quando os pensamentos se tornam tempestade, Tua palavra se torna âncora. Quando o coração se agita, Tua presença se torna calmaria.
Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isaías 26, 3, 4 nos ensina que a paz perfeita não é ausência de problemas, mas presença de Deus em meio aos problemas. A mente firme em ti não é a mente que não pensa, mas a mente que pensa sob a perspectiva da eternidade, que enxerga além das circunstâncias temporais e encontra na rocha eterna o fundamento inabalável. Se esta palavra tem falado ao seu coração, como um rio que encontra solo sedento, eu te convido a se inscrever neste canal e deixar o seu gostei. Isso não é apenas um clique numa tela. É como acender uma vela em meio à escuridão, para que mais pessoas encontrem o caminho do descanso em Deus. É um gesto de fé que declara: eu creio que Deus usa pessoas comuns para levar esperança extraordinária. Cada inscrição é uma oração silenciosa. Cada curtida é um amém sussurrado. Cada compartilhamento é um ato missionário que pode tocar corações quebrantados em lugares distantes. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses desde uma prisão romana, declarou: por nada andeis ansiosos, mas em todas as coisas, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que paradoxo maravilhoso! Um prisioneiro ensinando liberdade, um homem em correntes mostrando o caminho da paz. Senhor, hoje eu escolho depositar no altar da Tua soberania cada preocupação que tem roubado meu sono, as contas que preciso pagar, os relacionamentos que precisam de cura, os sonhos que parecem distantes, os medos que sussurram no escuro. Tudo isso eu entrego em Tuas mãos poderosas. Porque sei que Tuas mãos que sustentam o universo também sustentam minha vida. Tuas mãos que comandam as estrelas também comandam meu destino. A confiança que gera repouso não é confiança em minha própria força, mas confiança na Tua fidelidade eterna. Quando Abraão olhou para as estrelas e creu na promessa divina, mesmo quando sua situação parecia impossível, ele encontrou descanso não na lógica humana, mas na promessa divina. Da mesma forma, meu descanso esta noite não depende de todos os problemas estarem resolvidos, mas de todos os problemas estarem nas mãos do resolvedor de impossíveis. A fé se torna fonte de descanso quando compreendemos que Deus não está surpreso com nossa situação. Ele já viu o fim desde o princípio. Enquanto nós vemos apenas o capítulo atual de nossa história, ele já leu o livro completo e sabe que a história termina bem para aqueles que o amam. Por isso posso descansar, não porque tudo está perfeito, mas porque tudo está sob controle daquele que é perfeito. Senhor Jesus, nesta hora silenciosa da noite, eu me lembro de Ti no jardim do Getsêmani. Enquanto Teus discípulos dormiam, Tu estavas em agonia, suando gotas de sangue, enfrentando a mais difícil das rendições. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Nessas palavras, encontro o modelo perfeito da entrega verdadeira. Quantas vezes, Senhor, eu lutei contra a Tua vontade, como se ela fosse minha inimiga, quando na verdade era a minha maior aliada. Quantas noites passei tentando encontrar soluções próprias para problemas que só Tu poderias resolver. Esta noite, eu aprendo com Teu exemplo que a entrega não é desistência, mas confiança. Não é derrota, mas vitória. Não é fraqueza, mas força transcendente. Lembro-me de Ana, a mãe de Samuel, que derramou sua alma diante do Senhor no templo de Siló. Sua oração silenciosa era tão intensa que o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada. Mas Ana estava apenas fazendo o que nós também precisamos aprender, entregando seus fardos mais profundos nas mãos do Deus que ouve o clamor do coração.
Depois de orar, a Escritura diz que ela se foi, comeu e já não estava triste. A entrega genuína produz alívio sobrenatural. Pai Celestial, hoje eu trago diante de Ti os fardos que têm pesado sobre meus ombros como montanhas intransponíveis. As preocupações financeiras que me tiram o sono, os relacionamentos quebrados que sangram no coração, os sonhos adiados que doem na alma, tudo isso eu deposito aos pés da cruz. Não porque seja fácil, mas porque sei que Tu és fiel. Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Esta oração, que tantas vezes recitei mecanicamente, hoje se torna oração noturna de entrega profunda. Seja feita a Tua vontade, não é resignação passiva, mas rendição ativa. Não é conformismo, mas confiança absoluta em Tua sabedoria infinita. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, não para o mês que vem, não para o ano que vem, mas para hoje. E se Tu prometes o pão de cada dia, prometes também o descanso de cada noite, a força de cada manhã, a graça suficiente para cada momento. Por que então minha mente insiste em antecipar tormentas que talvez nunca cheguem? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Senhor, nesta noite, eu também entrego o peso do ressentimento que tem amargado minha alma. As pessoas que me feriram, as situações injustas que enfrentei, as decepções que acumulei no coração, tudo isso eu libero em nome de Jesus. Porque sei que o perdão não é presente que dou ao ofensor, mas libertação que recebo para minha própria alma. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pai, protege-me nesta noite das tentações que vêm sorrateiramente através de pensamentos de desespero, de dúvida, de amargura. Que minha mente seja fortaleza conquistada pelo Teu amor, não território ocupado pelo medo. Lembro-me de Jó, que mesmo depois de perder tudo, filhos, bens, saúde, ainda foi capaz de dizer: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Não era conformismo ou insensibilidade, era entrega que nasce de conhecimento íntimo do caráter divino. Jó sabia que mesmo quando não compreendia os caminhos de Deus, podia confiar no coração de Deus. Paulo e Silas, presos injustamente em Filipos, com os pés no tronco e as costas feridas pelos açoites, encontraram na meia-noite não motivo para lamentação, mas oportunidade para adoração. Seus cânticos de louvor abalaram não apenas as estruturas da prisão, mas as estruturas do impossível. A entrega transformou cárcere em catedral, prisão em púlpito, sofrimento em adoração. Senhor, eu entrego a Ti também os medos que assombram minha noite. O medo do futuro incerto, o medo de não ser suficiente, o medo de falhar, o medo de perder pessoas queridas, o medo de enfrentar sozinho as batalhas da vida. Mas eu sei que não estou sozinho, porque Tu prometeste: nunca te deixarei, nunca te desampararei. Esta entrega, Pai, não é evento de uma única noite, mas processo de toda uma vida. A cada manhã, preciso renovar minha rendição. A cada decisão, preciso escolher Tua vontade. A cada desafio, preciso lembrar que Tuas mãos seguram firmemente tanto o meu hoje quanto o meu amanhã. Como a criança que adormece tranquila nos braços do Pai, sabendo que está segura e protegida. Assim, minha alma encontra descanso na certeza de que sou filho amado do Deus Todo-Poderoso. A confiança não remove as tempestades da vida, mas me dá âncora segura em meio a qualquer tempestade. Aquieta-te e sabe que eu sou Deus. No Salmo 46:10, Tu nos convidas a descobrir que é no silêncio que Tua voz se torna mais clara, na quietude que Tua presença se torna mais real, na pausa que Tua força se manifesta com maior poder. A noite, longe de ser ausência divina, é santuário especial onde Tu te revelas de maneira única e transformadora.
Lembro-me de Jacó em Betel, fugindo da ira de seu irmão Esaú, com apenas uma pedra por travesseiro sob o céu estrelado. Naquela noite de aparente abandono, os céus se abriram e ele viu anjos subindo e descendo por uma escada celestial. Certamente o Senhor está neste lugar e eu não o sabia, exclamou ao despertar. Quantas vezes, Senhor, tua presença se manifesta exatamente nos momentos em que nos sentimos mais sozinhos. José, o sonhador, descobriu que Deus fala através de sonhos não apenas para revelar o futuro, mas para preparar o presente. No cárcere egípcio, longe de casa, longe dos sonhos dourados da juventude, José descobriu que mesmo na prisão tu estavas presente, mesmo na injustiça tu estavas trabalhando, mesmo no aparente atraso tu estavas preparando o tempo perfeito. Paulo e Silas, na prisão de Filipos, transformaram a meia-noite em momento de adoração. Suas costas sangravam pelos açoites injustos, seus pés estavam presos no tronco, mas seus corações estavam livres para louvar. E foi exatamente à meia-noite, não no amanhecer, não no pôr do sol, mas na hora mais escura, que veio o terremoto libertador. Tua presença não espera condições ideais para se manifestar. Ela cria condições ideais onde se manifesta. Senhor, nesta noite eu reconheço que tu estás presente, não apenas quando sinto tua presença, mas especialmente quando não sinto. Tua presença não é sentimento que vai e vem, mas realidade eterna que permanece. Como o ar que respiro sem perceber, como o chão firme sob meus pés, assim é tua presença constante em minha vida. No livro de Daniel, vemos que foi durante as visões noturnas que os mistérios mais profundos foram revelados. Daniel, em jejum e oração, recebeu revelações que mudaram não apenas sua compreensão, mas o curso da história. No primeiro ano de Dário, rei dos Medos, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Foi na quietude da noite que a palavra profética ganhou entendimento, que a promessa antiga encontrou interpretação atual. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. Esta promessa do Salmo 34:7 não é poesia, mas realidade espiritual. Enquanto meus olhos físicos veem apenas as sombras da noite, os olhos da fé contemplam as hostes celestiais, montando guarda ao redor de minha habitação. Como Eliseu disse ao seu servo aterrorizado, os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. Senhor, purifica meu coração antes de dormir. Como o ourives que refina o ouro no fogo, usa as provações deste dia para remover as impurezas de minha alma. As palavras duras que pronunciei, os pensamentos impuros que acalentei, as oportunidades de amor que desperdicei, tudo isso eu confesso diante de ti, buscando não apenas perdão, mas transformação. O silêncio da madrugada não é vazio, mas plenitude. Não é a ausência de som, mas presença de Deus. É neste silêncio que ouço o bater do meu próprio coração, e neste bater reconheço o ritmo da vida que tu me deste. É neste silêncio que ouço a respiração suave que entra e sai de meus pulmões, e nesta respiração reconheço o fôlego divino que me mantém vivo. Moisés subiu ao monte, e lá, na solidão da altura, encontrou-se contigo face a face. Elias fugiu para o deserto e foi numa caverna, no silêncio após o terremoto, o fogo e o vento, que ouviu tua voz mansa e delicada. Jesus se retirava regularmente para lugares solitários para orar, buscando na quietude renovação para o ministério público. Esta noite, Pai, meu quarto se torna Monte Santo, minha cama se transforma em altar de consagração. Meu travesseiro em pedra de Betel, onde os céus se abrem. Não preciso de luzes brilhantes para enxergar tua glória. Não preciso de música alta para ouvir tua voz. Na simplicidade deste momento, na intimidade deste silêncio, tu te revelas como o Emanuel, o Deus conosco.
Que cada respiração desta noite seja incenso subindo à tua presença, que cada batimento do coração seja tambor marcando o ritmo da adoração, que cada momento de quietude seja oportunidade de comunhão mais profunda contigo. Tu que nem dormes nem tosquenejas, tu que guardas Israel, permanece comigo nesta noite e faz de meu descanso lugar de encontro contigo. A escuridão física desta noite não consegue esconder a luz espiritual de tua presença. Tu és minha luz e minha salvação. De quem me temerei? Tu és a fortaleza de minha vida, de quem me assustarei? Mesmo que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisto confiarei. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor, dai-lhe graças e bendizei o seu nome. Senhor, nesta hora silenciosa da noite, quando o mundo se recolhe e a natureza descansa, meu coração se levanta em ação de graças por todas as misericórdias deste dia e de todos os dias de minha vida. Obrigado, Pai, pelo dom da vida que pulsa em meu peito neste exato momento. Por cada respiração que entra e sai de meus pulmões, sem que eu precise pensar nisso, por cada batimento do coração que bombeia vida através de meu corpo, por cada função que meu organismo executa enquanto eu durmo, trabalhando silenciosamente para me manter vivo e saudável. Gratidão pelas bênçãos visíveis que posso enumerar. O teto sobre minha cabeça que me protege das intempéries. A cama macia, onde posso repousar este corpo cansado, o alimento que nutriu minha força durante o dia, as roupas que me vestem e me aquecem. São bênçãos simples, mas que revelam tua providência constante e teu cuidado paternal. Mas também te agradeço, Senhor, pelas bênçãos invisíveis, aquelas que meus olhos não veem, mas que minha fé reconhece. Pelas orações que subiram ao teu trono em meu favor hoje, pronunciadas por pessoas que nem sei que existem. Pelos perigos dos quais fui guardado sem nem perceber. Pelos acidentes que foram evitados por tua proteção sobrenatural. Pelas tentações que foram desviadas por tua misericórdia preventiva. Agradeço-te pelos anjos que fizeram guarda ao meu redor durante este dia, invisíveis mas reais, cumprindo tua ordem de acampar ao redor dos que te temem. Pelo Espírito Santo que intercedeu por mim com gemidos inexprimíveis, quando eu mesmo não sabia como orar, que me convenceu do pecado para me conduzir ao arrependimento, que me consolou nas horas de angústia. Senhor, como Ana no templo, eu te agradeço não apenas pelo que recebi, mas também pelo que tu me negaste em tua sabedoria infinita. Pelos nãos divinos que me protegeram de caminhos perigosos, pelas portas que se fecharam para que outras melhores se abrissem, pelos planos que foram frustrados para que teus planos perfeitos se cumprissem. Lembro-me de Jó, que mesmo em meio à perda de filhos, bens e saúde, foi capaz de dizer: bendito seja o nome do Senhor. Não era insensibilidade ou resignação vazia, era gratidão que nasce de conhecimento profundo do caráter divino. Já sabia que mesmo quando não compreendia os caminhos de Deus, podia confiar no coração de Deus. Paulo escreveu aos Tessalonicenses: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, não por tudo, mas em tudo. Na alegria e na tristeza, na abundância e na escassez, na saúde e na enfermidade, na vitória e na derrota. A gratidão não depende das circunstâncias, mas transcende as circunstâncias. Pai, eu te agradeço pela esperança que não morre mesmo quando tudo parece perdido. Pelas lágrimas noturnas que se transformam em cânticos matinais, conforme tua promessa no Salmo 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mesmo quando a noite parece interminável, a manhã sempre chega, porque tu és fiel. Obrigado pelos relacionamentos que enriquecem minha vida, família que me ama, apesar de meus defeitos, amigos que permanecem fiéis nas horas difíceis, irmãos na fé que compartilham a jornada espiritual.
até mesmo pelos relacionamentos difíceis que me ensinam paciência, perdão e dependência de Ti. Agradeço-te pelo trabalho que dignifica minha existência, pelas oportunidades de servir e ser útil, pelos talentos que depositaste em mim e pelas portas que abres para que esses talentos frutifiquem, pelo sustento diário que provês, às vezes de maneiras que nem compreendo, mas sempre na medida certa e no tempo certo. Senhor, transformo esta oração em louvor, mesmo em meio às lutas que ainda não terminaram. Como os 3 jovens hebreus na fornalha ardente que louvaram a Ti mesmo antes da libertação, eu escolho louvar-te, não apenas pelo que fazes, mas por quem Tu és. Tu és digno de louvor, não apenas quando as coisas vão bem, mas em todas as circunstâncias. Obrigado por Jesus, que deixou a glória celestial para viver entre nós, que experimentou cada dor humana para poder nos consolar, que morreu na cruz para nos reconciliar contigo, que ressuscitou para nos dar vida eterna. Sua obra na cruz não foi apenas evento histórico, mas realidade presente que transforma minha vida a cada dia. Agradeço pelo Espírito Santo que habita em mim, que me convence, ensina, consola, fortalece e santifica. Ele é penhor da herança eterna, garantia de que o que começaste em mim será completado até o dia de Cristo Jesus. Que esta gratidão noturna seja semente de alegria matinal. Que esta ação de graças seja incenso subindo à Tua presença. Que este louvor seja a arma espiritual que derrota as forças das trevas que tentam roubar minha paz. A gratidão não é apenas resposta ao que recebo, mas arma que uso contra o desespero, vacina contra a amargura, medicina contra a depressão. Pai, que eu durma não apenas com corpo descansado, mas com coração grato, sabendo que amanhã trará novas misericórdias, novas oportunidades de Te servir, novos motivos para Te louvar. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. Senhor, nesta hora sagrada da noite, meu coração se volta para os heróis da fé que encontraram em Ti descanso verdadeiro, mesmo em meio às tempestades mais violentas. Suas histórias se tornam faróis de esperança, iluminando minha própria jornada espiritual. Suas experiências se transformam em bálsamo consolador para minha alma inquieta. Davi, a insônia transformada em salmos. Vejo Davi, o doce salmista de Israel, em suas noites de insônia, transformando angústia em adoração, medo em fé, desespero em esperança. Quando fugia de Saul pelas cavernas do deserto, quando seu próprio filho Absalão se levantou contra ele, quando o peso da culpa pelo pecado com Batseba atormentava sua consciência, em todos esses momentos, Davi encontrou na oração noturna o caminho para a restauração. De noite lembro-me do meu cântico, medito em meu coração e o meu espírito investiga, declarou no Salmo 77. As horas de insônia não foram tempo perdido, mas oportunidade de comunhão mais profunda contigo. Cada lágrima derramada no travesseiro se transformou em verso inspirado, cada gemido de angústia se converteu em melodia de esperança. No Salmo 63, Davi revela o segredo de sua intimidade contigo. Quando me lembro de Ti no meu leito e medito em Ti durante as vigílias da noite, minha alma se apega a Ti. A Tua destra me sustém. A noite não era inimiga a ser vencida, mas aliada a ser abraçada, tempo sagrado de encontro com o Criador de sua alma. Senhor, que minha insônia também se transforme em vigília santa, que minhas horas de inquietação se convertam em momentos de adoração, que meus medos noturnos se dissolvam na luz de Tua presença constante. Como Davi, que eu aprenda a cantar na escuridão, a louvar na tempestade, a adorar mesmo quando não compreendo Teus caminhos. José, sonhos como direção divina. Lembro-me de José, o sonhador, que aprendeu que Tu falas não apenas através de sonhos gloriosos, mas também através de pesadelos aparentes.
quando foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, quando foi injustamente acusado pela esposa de Potifar, quando foi esquecido na prisão por anos, José poderia ter questionado se os sonhos de grandeza de sua juventude não passaram de ilusões. Mas José descobriu que tu estavas presente não apenas nos sonhos dourados, mas também nos momentos sombrios que pareciam negá-los. Na casa de Potifar, tu estavas abençoando seu trabalho. Na prisão, tu estavas preparando seu caráter. No esquecimento, tu estavas aperfeiçoando teus planos perfeitos. Quando finalmente se tornou governador do Egito, José pôde dizer a seus irmãos: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Os sonhos de Deus não falharam, apenas seguiram cronograma divino, não cronograma humano. Pai Celestial, ensina-me a confiar não apenas nos sonhos que compreendo, mas especialmente naqueles que transcendem minha compreensão. Que eu saiba descansar, sabendo que teus sonhos para minha vida são maiores e melhores do que meus próprios sonhos, que teus planos excedem minhas expectativas, que tua fidelidade permanece mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer tuas promessas. Pedro, da culpa noturna à restauração gloriosa. Pedro, o pescador impetuoso que se tornou pedra fundamental da igreja, conheceu tanto o desespero da culpa noturna quanto a alegria da restauração divina. Naquela noite terrível no pátio do sumo sacerdote, quando negou conhecer Jesus 3 vezes antes do galo cantar, Pedro experimentou o peso esmagador da falência moral e, saindo, chorou amargamente. Foram lágrimas que lavaram não apenas o rosto, mas a alma. Foram lágrimas que prepararam o coração para uma restauração que ele nem sonhava ser possível. Pedro descobriu que tu não abandonas os que tropeçam, mas restauras os que se arrependem. Na praia do mar de Tiberíades, depois da ressurreição, Jesus fez uma fogueira, símbolo de aconchego, perdão e novo começo. 3 vezes perguntou: Pedro, tu me amas? Dando oportunidade de restauração para cada negação anterior. O mesmo Pedro que havia negado Jesus na escuridão da noite agora o confessava na claridade da manhã. Senhor, quantas vezes eu também neguei teu nome, não necessariamente com palavras, mas com atitudes, escolhas, omissões. Quantas noites passei atormentado pela culpa, achando que havia ido longe demais para ser perdoado. Mas a história de Pedro me ensina que não existe falha humana maior que tua graça divina, não existe queda mais profunda que teu amor restaurador. Que as lágrimas da culpa se transformem em lágrimas de gratidão, que o peso do pecado se dissolva na leveza do perdão, que a vergonha do passado seja coberta pela honra do chamado futuro. Como Pedro se tornou apóstolo corajoso depois de ser discípulo covarde, também tu podes transformar meus fracassos em fundamentos para a tua glória. Daniel. Revelação de mistérios na quietude. Daniel, o homem muito amado de Deus, descobriu que os mistérios mais profundos são revelados não no barulho do dia, mas no silêncio da noite. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Na quietude de seu quarto, longe das pressões da corte babilônica, longe das intrigas políticas e dos compromissos sociais, Daniel encontrou espaço sagrado para receber revelações que mudaram o curso da história. Foi na solidão que os segredos eternos lhe foram desvendados. Foi no silêncio que a voz de Deus se tornou mais clara. Daniel jejuava e orava por semanas, buscando compreender as visões que recebera. Não se contentava com revelações superficiais, mas buscava o entendimento profundo da mente divina. E tu, Senhor, honraste sua sede espiritual com revelações que ainda hoje iluminam nossa compreensão dos tempos finais. Pai,
Que minha noite também se torne tempo de revelação, que minha quietude se transforme em oportunidade de ouvir tua voz mais claramente. Que eu não me contente com conhecimento superficial de tua palavra, but busque compreensão profunda de teus planos. Que meus sonhos sejam visitados por tua presença, que meus pensamentos noturnos sejam dirigidos por tua sabedoria. Elias, fortalecido pelo anjo no deserto. Elias, o profeta do fogo, conheceu tanto o êxtase da vitória espiritual quanto o desespero da depressão profunda. Depois de confrontar os profetas de Baal no Monte Carmelo e ver fogo descer do céu, fugiu para o deserto aterrorizado pelas ameaças de Jezabel. Sentado debaixo de um zimbro, pediu para morrer. Já basta, Senhor, toma agora a minha vida. Estava exausto fisicamente, esgotado emocionalmente, devastado espiritualmente. Mas foi exatamente neste ponto mais baixo que tu enviaste um anjo para cuidar dele. Levanta-te e come. O anjo não repreendeu Elias por sua fraqueza, não o censurou por seu desespero. Em vez disso, providenciou comida e água, cuidou de suas necessidades básicas, permitiu que dormisse. Às vezes, Senhor, o que mais precisamos não é sermão, mas sono, não é correção, mas cuidado, não é exigência, mas ternura. Fortalecido pela comida angélica, Elias caminhou 40 dias até o Monte Horebe, onde encontrou-se contigo na voz mansa e delicada que veio depois do terremoto, do fogo e do vento forte. Descobriu que tua voz nem sempre é trovão. Às vezes é sussurro que só o coração quieto consegue ouvir. Senhor, quando eu também estiver exausto na jornada da fé, quando as batalhas espirituais me deixarem esgotado, quando o deserto da vida parecer interminável, lembra-me que tu envias anjos para me fortalecer. Às vezes, esses anjos têm rosto humano. Um amigo que telefona na hora certa, um abraço que aquece o coração, uma palavra que restaura a esperança. Samuel, ouvindo Deus à noite. Samuel era apenas um menino quando tu começaste a falar com ele nas horas silenciosas da noite no templo de Siló. Samuel, tua voz ecoou na escuridão, mas o menino pensou que era Eli, o sacerdote, que o chamava. 3 vezes Samuel correu até Eli, pensando ter ouvido sua voz. Mas Eli, homem sábio, percebeu que era o Senhor que estava falando e instruiu o menino. Vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Que declaração poderosa de rendição total à voz divina! Samuel não disse, fala, Senhor, mas primeiro me explica por que escolheste uma criança. Não disse, fala, Senhor, mas me dá tempo para crescer. Disse simplesmente, fala, porque teu servo ouve. E tu falaste, revelando a Samuel julgamentos que viriam sobre a casa de Eli, responsabilidades que ele carregaria, destino que ele cumpriria. A partir daquela noite, Samuel tornou-se profeta reconhecido em todo Israel, pois tu estavas com ele e nenhuma de suas palavras caiu por terra. Pai Celestial, que meu coração seja como o de Samuel, sensível à tua voz, mesmo quando ela vem em horas inesperadas e de maneiras surpreendentes. Que eu não perca tuas revelações por estar esperando que elas venham de forma diferente. Que eu seja rápido para ouvir, lento para questionar, pronto para obedecer. Os magos e José, protegendo Jesus por direção em sonhos. Os magos do Oriente viajaram longa distância seguindo uma estrela para adorar o menino Jesus. Mas depois de oferecerem ouro, incenso e mirra, sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Tu usaste sonhos para proteger teu filho amado, direcionando os magos para evitar as armadilhas de Herodes. Da mesma forma, avisaste José em sonho, levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. José não questionou o sonho,
Não pediu confirmação através de sinais extraordinários. Levantou-se na mesma noite, tomou Maria e Jesus e partiu para o Egito. Sua obediência imediata salvou a vida do Salvador do mundo. Às vezes, Senhor, a obediência aos teus sussurros noturnos é questão de vida ou morte, não apenas nossa, mas de outras pessoas que nem conhecemos. Quantas vezes tu tens falado comigo através de sonhos e eu tenho ignorado, atribuindo-os apenas à imaginação ou ao subconsciente? Quantas direções divinas tenho perdido por não dar importância aos teus métodos não convencionais de comunicação? Senhor, abre meus ouvidos espirituais para ouvir tua voz, não apenas através da leitura bíblica e da oração, mas também através de sonhos, impressões, circunstâncias direcionadas por tua mão soberana. Que eu seja sensível às tuas muitas maneiras de guiar teus filhos. Que estas histórias de fé se tornem combustível para minha própria jornada espiritual. Que estes exemplos de confiança fortaleçam minha própria fé. Que estas experiências de outros com o Deus vivo me encorajem a buscar meu próprio encontro transformador contigo. Como Davi transformou insônia em salmos, como José encontrou propósito nos pesadelos, como Pedro descobriu restauração na culpa, como Daniel recebeu revelações na quietude, como Elias foi fortalecido no deserto, como Samuel ouviu tua voz na infância, como os magos e José protegeram Jesus através de obediência aos sonhos. Assim também, tu tens planos específicos para minha noite, propósitos únicos para meu descanso, revelações especiais para minha quietude. Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, nesta hora íntima da noite, quando as máscaras do dia caem e o coração se revela em sua nudez mais completa, eu clamo por cura emocional profunda e proteção espiritual verdadeira. Tu, que conheces cada ferida escondida, cada cicatriz emocional, cada área quebrantada de minha alma, estende tua mão curadora sobre mim. Ansiedade noturna, o clamor por paz interior. Senhor, tu conheces as ansiedades que assaltam minha mente quando a escuridão chega e o silêncio amplifica os medos. É como se os demônios do e se saíssem de seus esconderijos noturnos para atormentar meus pensamentos. E se não conseguir pagar as contas? E se algo acontecer com meus filhos? E se a doença voltar? E se meus sonhos nunca se realizarem? Mas tu nos ensinaste através de tua palavra. Por nada andeis ansiosos, mas em todas as coisas, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Aqui estão minhas petições, Senhor, pelo sustento diário que não falte, pela proteção sobre minha família que não faleça, pela saúde que se mantenha, pelos sonhos que se cumpram no teu tempo perfeito, mas acima de tudo, peço a paz que excede entendimento, paz que não depende de circunstâncias favoráveis, paz que permanece mesmo quando as tempestades rugem. Jesus, quando os discípulos te acordaram no barco em meio à tempestade, tu não removeste a tempestade imediatamente. Primeiro perguntaste, por que sois tão tímidos? Como não tendes fé? Depois ordenaste, cala-te, aquieta-te, e houve grande bonança. Senhor, fala, cala-te, aquieta-te. As tempestades de ansiedade que agitam minha alma. Memórias dolorosas, libertação do passado, Pai Celestial, há memórias que voltam especialmente à noite, como fantasmas do passado que se recusam a encontrar descanso. Palavras cruéis que foram ditas sobre mim, traições que feriram minha confiança, fracassos que ainda ecoam em minha autoestima, perdas que ainda sangram no coração. Lembro-me de José enfrentando seus irmãos no Egito depois de anos de separação. Aqueles homens que o venderam como escravo estavam agora diante dele, vulneráveis e necessitados. José tinha todo o direito de se vingar, mas escolheu perdoar. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Senhor,
Ensina-me a ver minhas feridas através dos olhos de José, não negando o mal que foi feito, mas reconhecendo o bem que tu podes extrair de qualquer situação. Que as traições do passado se transformem em sabedoria para o presente, que as decepções de ontem se tornem proteção para hoje, que as perdas anteriores gerem valorização das bênçãos atuais. Jesus, quando Thomas duvidou de tua ressurreição, tu não o rejeitaste ou humilhaste. Mostraste as cicatrizes em tuas mãos e disseste: traz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tuas próprias cicatrizes se tornaram prova de vitória, não lembrança de derrota. Transforma minhas cicatrizes emocionais em marcas de vitória. Que cada ferida curada se torne testemunho de tua graça restauradora. Que cada área quebrantada reparada declare teu poder de fazer todas as coisas novas. Cansaço emocional, renovação da força interior. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, esta promessa ecoa como música celestial na noite de minha alma cansada. Não é apenas cansaço físico que me oprime, mas exaustão emocional de carregar fardos que eram grandes demais para meus ombros. Cansaço de tentar agradar a todos e nunca conseguir. Cansaço de lutar batalhas que pareciam não ter fim. Cansaço de manter a fachada de força quando por dentro me sentia fragmentado. Tu conheces este cansaço, Jesus, porque também o experimentaste. E ele mesmo, Jesus, estava cansado da jornada. Elias experimentou este cansaço depois da grande vitória no Carmelo. Sentou-se debaixo do zimbro e pediu para morrer. Mas tu não o abandonaste em sua exaustão. Enviaste um anjo que preparou comida, providenciou água, permitiu que dormisse. Às vezes, Senhor, o milagre que mais preciso não é espetacular, é simplesmente descanso. Renova minhas forças como as da águia, que eu possa correr e não me cansar, caminhar e não desfalecer. Que minha juventude seja renovada como a da águia, que minha esperança seja restaurada como nascente de águas vivas, que nunca seca. Armadura de Deus, proteção espiritual completa, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Senhor, reconheço que existe batalha espiritual real acontecendo ao meu redor e através de mim. Por isso me revisto de toda a armadura de Deus, para poder resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Cinjo-me com o cinto da verdade, rejeitando toda mentira que o inimigo sussurra sobre minha identidade, meu valor, meu futuro. A verdade é que sou filho amado de Deus, comprado pelo sangue de Jesus, selado com o Espírito Santo da promessa. Visto a couraça da justiça, não minha própria justiça, que é como trapo de imundícia, mas a justiça de Cristo que me foi imputada pela fé. Esta couraça protege meu coração de acusações, minha mente de condenação, minha alma de desespero. Calço os pés com a preparação do Evangelho da paz. Onde quer que eu vá, levo comigo as boas novas de salvação. Esperança para os desesperados, luz para os que andam em trevas. Meus passos se tornam instrumentos de paz, meu caminho se torna bênção para outros. Tomo o escudo da fé, com o qual posso apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando o inimigo atira dardos de dúvida, o escudo da fé declara: eu creio. Quando atira dardos de medo, a fé responde: Deus está comigo. Quando atira dardos de desespero, a fé proclama: minha esperança está no Senhor. Ponho o capacete da salvação, protegendo minha mente com a certeza de que pertenço a Jesus. Nenhum pensamento de condenação pode penetrar este capacete. Nenhuma acusação do adversário pode abalar esta segurança eterna. Empunho a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como Jesus no deserto, quando tentado pelo diabo, respondo a cada ataque com: está escrito.
A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes, poderosa para derrubar fortalezas e anular argumentos. Liberação de perdão, quebra de cadeias emocionais. Pai, reconheço que o perdão não é opcional na vida cristã, mas mandamento e necessidade. Perdoai-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Mas confesso que há pessoas em minha vida que ferir profundamente e que perdoar parece humanamente impossível. Aquele que abusou de minha confiança, que espalhou mentiras sobre meu caráter, que quebrou promessas sagradas, que causou dor desnecessária. Como posso perdoar quando a ferida ainda sangra? Como posso liberar quando a injustiça ainda grita por reparação? Mas tu me ensinas que o perdão não é sentimento, é decisão, não é emoção, é escolha, não é facilidade, é obediência. Jesus na cruz, enquanto os soldados dividiam suas roupas e os líderes religiosos zombavam, orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Senhor, eu escolho perdoar, não porque merecem, mas porque tu me perdoaste primeiro. Não porque é fácil, mas porque é certo. Não porque sinto vontade, mas porque decido obedecer. Libero cada pessoa que me feriu, entregando-as em tuas mãos para que tu trates com elas conforme tua justiça e misericórdia. Quebra as cadeias de amargura que têm aprisionado meu coração, remove as raízes de ressentimento que têm envenenado minha alma, limpa as feridas infectadas pelo ódio para que possam cicatrizar adequadamente. Cura interior, restauração completa. Jesus, tu vieste para proclamar libertação aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Eu clamo por esta libertação completa em minha vida emocional. Há áreas de minha alma que ainda estão em cativeiro, cativeiro do medo, da insegurança, da rejeição, da culpa. Lembro-me da mulher encurvada que estava curvada há 18 anos e não podia endireitar-se. Quando Jesus a viu, chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Senhor, há áreas de minha vida emocional que estão curvadas há anos, incapazes de se endireitar sozinhas. Fala sobre minhas inseguranças. Tu estás livre. Fala sobre meus medos. Tu estás livre. Fala sobre minha culpa. Tu estás livre. Fala sobre minha rejeição. Tu estás livre. Que eu me endireite emocionalmente e glorifique a Deus pela cura interior completa. Oração sacerdotal. Intercessão eterna. Jesus, conforta meu coração com a verdade de que tu intercedes por mim à destra do Pai. Na oração sacerdotal de João 17, tu oraste. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Tu não oras para que eu escape das dificuldades da vida, mas para que seja preservado em meio a elas. Tu não pedes para que eu evite toda tribulação, mas para que seja vitorioso através dela. Tua intercessão contínua é minha segurança eterna. Tua oração permanente é minha proteção constante. Quando Satã pedir para me cirandar como trigo, como fez com Pedro, tu oras para que minha fé não desfaleça. Quando o acusador dos irmãos trouxer acusações contra mim diante do trono, tu és meu advogado, que apresenta teu sangue como evidência de minha inocência. Senhor, que esta certeza de tua intercessão constante seja travesseiro macio, onde posso repousar minha cabeça esta noite. Tu oras por mim quando eu não sei como orar por mim mesmo. Tu intercedes por mim quando eu nem percebo que preciso de intercessão. Tua oração sacerdotal me cobre como manto de proteção divina. Cura-me completamente, Senhor, não apenas das enfermidades físicas, mas das feridas emocionais, dos traumas psicológicos, das distorções espirituais. Que eu durma esta noite sabendo que sou completamente amado, totalmente perdoado, eternamente seguro em tuas mãos poderosas.
Senhor Jesus, sumo sacerdote eterno, nesta hora sagrada da noite, eu me uno ao teu ministério intercessório, lembrando-me de que não fui chamado apenas para receber bênçãos, mas também para ser canal de bênçãos para outros. Como tu intercedes por nós à destra do Pai, assim eu ergo minha voz em oração por todos os que sofrem, lutam e precisam do toque divino em suas vidas. Pela família, proteção e unidade. Pai Celestial, eu te entrego cada membro de minha família, aqueles que estão próximos e aqueles que estão distantes, aqueles que caminham contigo e aqueles que ainda não te conhecem. Derrama tua proteção como manto sobre cada um deles nesta noite. Por meus pais, que me deram vida e me ensinaram os primeiros valores, que tua graça os cubra em seus anos avançados, que tua saúde os fortaleça, que tua paz os console em suas preocupações sobre os filhos. Se já partiram para a tua presença, eu te agradeço pelo legado que deixaram e pela esperança de reencontro na eternidade. Por meus filhos, presentes mais preciosos que tu me confiaste. Protege suas saídas e entradas, guarda seus corações das influências malignas deste mundo, dirige seus passos no caminho da justiça, que cresçam em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens, como Jesus cresceu. Senhor, oro especialmente por aqueles filhos que parecem distantes da fé, que escolheram caminhos que nos causam dor. Lembro-me do pai do filho pródigo, que aguardou pacientemente o retorno, que correu ao encontro quando viu de longe a figura conhecida voltando para casa. Concede-me paciência para aguardar, olhos para enxergar de longe, pernas para correr ao encontro quando chegar a hora da restauração. Pelos casamentos, restauração e fortalecimento. Deus de aliança, tu que criaste o casamento como reflexo da união entre Cristo e a Igreja, derrama tua bênção sobre todos os casamentos que conhecemos. Pelos casamentos que estão florescendo, que continuem crescendo em amor, compreensão e cumplicidade. Pelos casamentos que enfrentam dificuldades, que encontrem em ti a sabedoria para superar diferenças, a paciência para perdoar falhas, a força para reconstruir confiança. Por aqueles casais que lutam contra a infidelidade, que batalham com problemas financeiros, que enfrentam diferenças irreconciliáveis, que teu amor seja cimento que une os corações fragmentados, que tua sabedoria seja luz que mostra o caminho da reconciliação, que tua graça seja poder que torna possível o impossível. Senhor, oro pelos casais que enfrentam a dor da infertilidade, como Ana que clamava por um filho. Consola seus corações. Abre as madres fechadas, se for tua vontade, ou enche seus lares de filhos adotivos que precisam de amor. Que eles descubram que há muitas maneiras de ser frutífero no reino de Deus. Pelos enfermos, cura e conforto. Grande médico, tu que curaste os enfermos, ressuscitaste os mortos, deste vista aos cegos e ouvidos aos surdos, estende tua mão curadora sobre todos os que sofrem nesta noite. Nos hospitais, onde pessoas lutam contra doenças que ameaçam suas vidas, onde famílias vigiam a cabeceira de entes queridos, onde médicos e enfermeiros trabalham incansavelmente, que tua presença seja realidade palpável. Por aqueles que lutam contra o câncer, que enfrentam quimioterapias e cirurgias, que vivem a incerteza do amanhã, que tua paz, que excede entendimento, guarde seus corações, que tua força se aperfeiçoe em suas fraquezas, que teu poder de ressurreição opere em seus corpos mortais. Por aqueles que sofrem de doenças mentais, depressão que rouba a alegria, ansiedade que paralisa a ação, bipolaridade que desestabiliza as emoções, que tua luz penetre as trevas da mente, que teu amor dissolva os medos irracionais, que tua paz acalme os pensamentos turbulentos. Senhor, oro pelos que cuidam dos enfermos, familiares que se sacrificam para cuidar de parentes dependentes, profissionais de saúde que dedicam suas vidas ao bem-estar de outros.
Fortalece suas forças quando estiverem cansados. Renova suas energias quando se sentirem esgotados. Multiplica sua paciência quando estiver no limite. Pelas viúvas e órfãos. Proteção especial. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, tu, que tens cuidado especial por aqueles que perderam seus protetores naturais, derrama tua proteção abundante sobre cada viúva que dorme sozinha nesta noite, cada órfão que sente falta do calor paternal ou maternal. Por aquelas mulheres que perderam seus companheiros de vida e agora enfrentam sozinhas as responsabilidades que antes dividiam. Dá-lhes sabedoria para tomar decisões importantes, força para enfrentar desafios diários, provisão para necessidades materiais, consolação para a solidão do coração. Por aqueles filhos que crescem sem a presença paterna ou materna, que tu sejas pai para os órfãos de pai, que sejas mãe para os órfãos de mãe. Levanta pessoas íntegras que sirvam como mentores, tutores espirituais, exemplos de caráter cristão, que eles não sejam vítimas das circunstâncias, mas vencedores pela graça divina. Pelos desempregados, provisão e oportunidades. Senhor da seara, tu que chamas trabalhadores para a tua vinha, olha com misericórdia para todos os que estão desempregados nesta noite. Pelos homens e mulheres que enviaram currículos sem resposta, que enfrentaram entrevistas sem sucesso, que veem as reservas financeiras diminuindo enquanto as contas continuam chegando. Preserva sua dignidade quando se sentirem desvalorizados. Mantém sua esperança quando a situação parecer sem saída. Supre suas necessidades básicas enquanto buscam novas oportunidades. Abre portas que nenhum homem pode fechar. Cria oportunidades onde parecem não existir. Conecta-os com as pessoas certas no tempo certo. Por aqueles que foram demitidos injustamente, que perderam empregos por downsizing da empresa, que enfrentam discriminação por idade ou outros fatores, que eles descubram que tua provisão não depende de empregadores humanos, que teu sustento transcende sistemas econômicos, que teu cuidado é mais confiável que qualquer segurança trabalhista. Pelos trabalhadores da noite, proteção em serviço, Senhor. Oro pelos que trabalham enquanto outros descansam, médicos e enfermeiros que fazem plantões noturnos salvando vidas, policiais e bombeiros que protegem a segurança pública, motoristas que transportam cargas nas estradas escuras, vigilantes que guardam propriedades, jornalistas que cobrem eventos noturnos. Protege-os de acidentes e perigos, mantém-os alerta apesar do cansaço, preserva suas famílias que dormem enquanto eles servem à comunidade. Que suas casas sejam guardadas por anjos enquanto eles guardam outros. Que seus filhos sejam protegidos enquanto eles protegem os filhos de outros. Por aqueles que trabalham em condições perigosas, mineiros nas profundezas da terra, marinheiros nos oceanos tempestuosos, soldados em territórios hostis, que tua proteção seja escudo ao redor deles, que teus anjos acampem em seus postos de trabalho, que retornem seguros para suas famílias. Pelos perseguidos, força na tribulação. Senhor Jesus, tu que foste perseguido e rejeitado pelos homens, lembra-te especialmente nesta noite de nossos irmãos e irmãs que sofrem perseguição por causa do Evangelho. Em países onde confessar teu nome pode significar prisão, tortura ou morte, onde possuir uma Bíblia é crime, onde reunir-se para adorar é ato de coragem heróica. Fortalece-os como fortaleceste Estevão quando apedrejado, que até no momento da morte orou pelos seus perseguidores. Dá-lhe sabedoria como deste a Daniel, quando enfrentou a cova dos leões, que sua fé inabalável confundiu até mesmo os reis pagãos. Por pastores presos injustamente, por famílias expulsas de suas casas, por crianças órfãs, porque seus pais foram mortos pela fé, que eles sintam tua presença de forma especial, que experimentem teu consolo sobrenatural, que vejam tua mão poderosa, operando mesmo em meio à aparente derrota. Senhor, oro também pelos perseguidores, como Paulo orou pelos que o maltratavam,
que tua graça alcance os corações endurecidos, que tua luz penetre as mentes cegadas pelo fanatismo, que teu amor transforme inimigos em filhos, perseguidores em evangelistas. Pelos líderes da nação, sabedoria e integridade, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu que estabeleces autoridades e as removes segundo tua soberania. Oro pelos líderes de nossa nação e de todas as nações, por presidentes e primeiros ministros, governadores e prefeitos, senadores e deputados, juízes e promotores, que governem com sabedoria, julguem com justiça, sirvam com integridade. Dá-lhes coração sensível às necessidades do povo, especialmente dos mais pobres e vulneráveis. Que suas decisões reflitam princípios divinos de justiça e misericórdia. Que suas políticas promovam o bem comum. Que suas leis protejam os inocentes e punham os culpados. Por aqueles líderes que te conhecem, fortalece sua fé para que não se comprometam com a corrupção. Dá-lhes coragem para defender o que é certo mesmo quando impopular. Usa-os como instrumentos de tua vontade na terra. Por aqueles que ainda não te conhecem, que encontrem o caminho da salvação, que experimentem a transformação que só tu podes operar no coração humano, que descubram que liderar é servir, não se servir do poder. Pelos missionários, expansão do Reino Senhor da Seara, oro pelos missionários que deixaram sua terra natal para levar o Evangelho a tribos remotas, a cidades hostis, a culturas resistentes. Por aqueles que aprendem novas línguas para traduzir tua palavra, que se adaptam a novos climas e costumes para contextualizar o Evangelho, que enfrentam oposição e incompreensão para plantar igrejas. Protege-os de doenças tropicais e acidentes. Provisiona suas necessidades financeiras através da generosidade dos que os enviaram. Fortalece seus casamentos e famílias que também pagam o preço do chamado missionário. Por missionários urbanos que trabalham em favelas e periferias, que ministram a viciados e prostitutas, que levam esperança a presídios e asilos, que vejam frutos de seu trabalho, que não desanimem diante da dureza dos corações, que experimentem o gozo de ver vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Pelas crianças, proteção da inocência. Pai Celestial, tu que disseste, deixai vir a mim os pequeninos. Oro especialmente pelas crianças que dormem nesta noite. Por aquelas que têm lares seguros e pais amorosos, que cresçam em sabedoria e graça, que sejam protegidas de influências malignas, que desenvolvam caráter íntegro desde tenra idade. Mas oro especialmente por aquelas crianças vulneráveis, meninos e meninas em situação de rua, crianças abusadas por aqueles que deveriam protegê-las, pequenos explorados no trabalho infantil, jovens vítimas do tráfico humano. Levanta pessoas íntegras que denunciem crimes contra crianças, organizações que defendam seus direitos, famílias dispostas a adotar órfãos, sociedades que priorizem o bem-estar infantil. Que nenhuma criança seja esquecida ou abandonada, que todas tenham oportunidade de conhecer teu amor paternal. Pelos idosos, honra e cuidado. Deus eterno, tu que não envelheces nem te cansas, oro pelos idosos que enfrentam as limitações da idade avançada. Por aqueles que vivem sozinhos e se sentem esquecidos pela família, que lutam com doenças crônicas e limitações físicas, que enfrentam a realidade da proximidade da morte. Que suas famílias os honrem, como tua palavra ordena. Que a sociedade valorize sua sabedoria e experiência, que eles sintam-se úteis e amados até o final de seus dias. Por aqueles em asilos e casas de repouso, que recebam cuidado compassivo, que mantenham dignidade humana, que encontrem em ti consolo para os medos, oração coletiva, vigília espiritual global.
Senhor, ao encerrar esta intercessão por outros, reconheço que não estou orando sozinho nesta noite. Ao redor do mundo, em diferentes fusos horários, outros filhos teus também estão clamando, intercedendo, buscando tua face. Somos exército espiritual global, vigílias humanas que se unem às vigílias celestiais. Que nossas orações subam como incenso diante do teu trono. Que nossas lágrimas sejam coletadas em teu odre, que nossos clamores movam teu coração compassivo. Use-nos como instrumentos de tua graça na terra, como canais de tuas bênçãos para um mundo necessitado. Que esta vigília noturna de oração seja arma espiritual que abala fortalezas demoníacas, que rompe cadeias da escravidão espiritual, que abre caminho para a manifestação de tua glória na terra. Enquanto o mundo dorme despreocupado, que nós, teus filhos, mantenhamos vigília espiritual, guardando e intercedendo até que teu reino venha e tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Senhor Jesus, nesta hora de renovação espiritual, quando minha alma encontrou descanso em tua presença e meu coração foi aquecido pelo fogo do teu amor, eu não quero apenas receber bênçãos, mas assumir compromissos. Não quero apenas ser consolado em minha dor, mas transformado em meu caráter. Esta oração não pode ser evento isolado, mas início de nova jornada de santidade, compromisso com o amor, amar, como tu amaste. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Senhor, eu me comprometo a viver o amor não como sentimento que vai e vem, mas como decisão que permanece constante. Amor que perdoa 70 vezes 70, que não guarda rancor, que não busca os próprios interesses. Comprometo-me a amar não apenas aqueles que me amam, mas também aqueles que me ferem. Como tu amaste teus inimigos a ponto de morrer por eles, que eu aprenda a amar mesmo quando não sinto vontade, mesmo quando não é correspondido, mesmo quando é custoso. No relacionamento com minha família, que meu amor seja demonstrado não apenas em palavras, mas em ações concretas. Paciência com defeitos, compreensão com limitações, apoio em dificuldades, celebração em conquistas. Que minha casa seja oásis de amor em mundo hostil. No trabalho, que eu ame através de integridade, honestidade, excelência no que faço. Que meus colegas vejam diferença cristã não apenas no que falo, mas no como vivo. Que meu amor seja sal que tempera o ambiente, luz que dissipa trevas. Compromisso com a alegria, gozo independente de circunstâncias. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo escreveu estas palavras numa prisão romana, com correntes nos pés e incerteza sobre o futuro. A alegria cristã não depende de circunstâncias favoráveis, mas de relacionamento íntimo com Deus. Comprometo-me a buscar alegria não nos prazeres passageiros do mundo, mas na presença eterna de Deus, alegria que brota da certeza de salvação, da esperança da eternidade, da consciência de ser amado incondicionalmente pelo Criador do universo. Quando enfrentar dificuldades, e sei que enfrentarei, que minha primeira reação não seja reclamação, mas gratidão pelo que tenho. Quando as coisas não saírem como planejei, que eu confie nos planos superiores de Deus. Quando a tristeza vier, e ela virá, que eu a enfrente com esperança de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que minha alegria seja contagiante, que outros se sintam atraídos para Cristo através da felicidade genuína que só Ele pode dar. Que eu seja a pessoa que ilumina ambientes, não que os escurece, que traz esperança, não desespero, que constrói, não destrói. Compromisso com a paz, sendo pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Senhor, em mundo cheio de conflitos, divisões, inimizades, eu me comprometo a ser agente de tua paz. Não apenas pessoa pacífica, mas pacificadora ativa.
Nos relacionamentos familiares, que eu seja primeiro a pedir perdão quando erro, primeiro a estender mão de reconciliação quando há desentendimento. Que minha presença traga calmaria, não tempestade, união, não divisão. No trabalho e na comunidade, que eu seja a voz da razão em meio a discussões acaloradas, ponte em meio a abismos relacionais, óleo que acalma águas turbulentas. Que outros vejam em mim reflexo do príncipe da paz. Com aqueles que pensam diferente de mim, politicamente, religiosamente, culturalmente, que eu saiba discordar sem ser desagradável, defender convicções sem atacar pessoas, manter princípios sem perder amor, compromisso com a longanimidade, paciência cristã, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A paciência é fruto do espírito que mais preciso desenvolver em minha vida. Paciência com o trânsito que não anda, com pessoas que não entendem, com processos que demoram mais do que gostaria. Comprometo-me a lembrar que Deus teve paciência comigo quando eu estava perdido no pecado. Paciência quando resisti ao seu chamado. Paciência quando falhei depois de me converter. Se Deus foi paciente comigo, como posso ser impaciente com outros? Nos relacionamentos familiares, que eu tenha paciência com filhos que estão aprendendo, com cônjuge que tem defeitos como eu, com parentes que às vezes nos irritam, que eu lembre que perfeição não existe em nenhum relacionamento humano. No ministério e serviço cristão, que eu tenha paciência com novos convertidos que ainda estão crescendo na fé, com irmãos que cometem os mesmos erros repetidamente, com processos de transformação que levam tempo para dar frutos visíveis. Compromisso com a benignidade, gentileza ativa. A benignidade não é apenas ausência de mal, mas presença ativa de bem. É gentileza que procura oportunidades de abençoar, bondade que se manifesta em ações concretas de amor. Comprometo-me a procurar maneiras práticas de demonstrar benignidade. Um sorriso para quem está triste, uma palavra de encorajamento para quem está desanimado, um gesto de ajuda para quem está necessitado. Pequenas ações podem ter grandes impactos eternos. Na forma como falo, que minhas palavras sejam sempre temperadas com sal, que edifiquem ao invés de destruir, que consolem ao invés de ferir. A morte e a vida estão no poder da língua, então que eu use esse poder para dar vida. Compromisso com a bondade, caráter íntegro. Bondade é benignidade em ação, é caráter íntegro que se manifesta em comportamento consistente. Não é fachada que se mantém apenas quando observado, mas essência que permanece mesmo na solitude. Comprometo-me a ser pessoa íntegra. Mesma pessoa em casa e na igreja, no trabalho e na comunidade, diante de chefes e diante de subordinados. Que minha reputação seja baseada em caráter genuíno, não em propaganda enganosa. Nos negócios, que eu seja conhecido por honestidade, cumprimento de palavra, preços justos, produtos de qualidade. Que outros confiem em mim porque sabem que sou confiável. Que meu sim seja sim e meu não seja não. Compromisso com a fé. Confiança inabalável. A fé é confiança que persiste mesmo quando não vê. Esperança que permanece mesmo quando não compreende. Certeza que se mantém mesmo quando as circunstâncias sugerem o contrário. Comprometo-me a viver pela fé, não por vista. Quando os problemas parecerem maiores que Deus, que eu lembre que Deus é maior que qualquer problema. Quando as promessas divinas demorarem para se cumprir, que eu confie no cronograma perfeito do Senhor. Nos momentos de dúvida, e sei que virão, que eu me refugie nas promessas da palavra, que me lembre dos milagres do passado, que descanse na fidelidade eterna de Deus. Que minha fé seja âncora que me mantém firme quando as tempestades vierem. Compromisso com a mansidão, força controlada. Mansidão não é fraqueza, mas força sob controle. É poder disciplinado, é autoridade exercida com humildade, é liderança que serve ao invés de se servir.
Comprometo-me a usar qualquer posição de autoridade que tenha, como pai, como chefe, como líder, para servir e edificar outros, não para me promover ou me beneficiar. Que eu lidere como Jesus liderou, lavando pés, não exigindo homenagens. Nos conflitos, que eu seja manso como pomba, mas prudente como serpente. Que eu saiba quando falar e quando calar, quando confrontar e quando perdoar, quando ser firme e quando ser flexível. Compromisso com a temperança, autocontrole cristão. Toda pessoa que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, uma incorruptível. A temperança é disciplina que governa desejos, autocontrole que submete a carne ao espírito. Comprometo-me a exercer autocontrole em todas as áreas da vida, no que como, no que bebo, no que assisto, no que leio, no que falo. Que meu corpo seja templo do Espírito Santo, não escravo de vícios e compulsões. Nos relacionamentos, que eu controle minha língua quando tentado a fofocar, minha imaginação quando tentado a impureza, minha ira quando tentado a explodir. Que o Espírito Santo tenha controle total sobre minha humanidade, transformando insônia em vigília santa, Senhor, quando a insônia vier, e sei que às vezes virá, que eu não a veja como maldição, mas como oportunidade. Oportunidade de orar mais profundamente, de meditar mais intensamente, de comungar mais intimamente contigo. Que as horas de vigília forçada se transformem em horas de vigília escolhida. Que eu use esse tempo para interceder pelos perdidos, para clamar pelos necessitados, para buscar tua face com maior intensidade. Como Ana, que jejuava e orava no templo, como Simeão, que aguardava a consolação de Israel, que eu aprenda a transformar aflição em adoração, ansiedade em oração, insônia em intimidade divina. Comprometo-me, Senhor, não apenas a orar esta oração, mas a viver esta oração. Não apenas a declarar estes compromissos, mas a cumpri-los com tua ajuda. Não apenas a ser consolado esta noite, mas a ser transformado para toda a vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, chegamos ao momento de encerramento desta vigília noturna de oração, mas que este final seja também início de novo relacionamento mais profundo contigo, início de fé mais robusta, início de vida mais santa e dedicada à tua glória. Salmo 91, proclamação de proteção noturna. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Senhor, eu proclamo sobre minha vida e sobre todos os que participam desta oração as promessas infalíveis do Salmo 91. Não são apenas palavras belas, mas realidade espiritual que se manifesta na vida daqueles que confiam em Ti. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, este quarto onde descanso, esta cama onde me deito, este espaço íntimo onde busco Teu rosto. Tudo isso se torna a extensão do santuário celestial, lugar sagrado onde tua presença se manifesta de forma especial. À sombra do Onipotente eu descanso. Como viajante no deserto, encontra refrigério à sombra de grande árvore. Assim minha alma encontra alívio à sombra de tua proteção poderosa. Nem o calor escaldante dos problemas, nem o frio gélido da solidão podem me atingir quando estou coberto por tua sombra. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Esta não é apenas declaração teórica, mas confissão existencial que brota do coração que experimentou tua fidelidade. Tu és meu Deus, não apenas Deus do universo, mas meu Deus pessoal, íntimo, acessível. Tu és meu refúgio quando as tempestades da vida rugem, porto seguro quando os ventos contrários sopram, abrigo quando as chuvas de adversidade caem. Tu és minha fortaleza quando os inimigos atacam, castelo inexpugnável quando as forças do mal se levantam, muralha inabalável quando a destruição ameaça. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Há armadilhas espirituais espalhadas pelo caminho,
Tentações disfarçadas de oportunidades, compromissos que parecem benéficos, mas são destrutivos, relacionamentos que prometem felicidade, mas trazem miséria. Tu me livras destes laços porque vês além das aparências. A peste perniciosa não é apenas doença física, mas contaminação espiritual que se espalha através de filosofias mundanas, valores corrompidos, influências malignas. Tu me proteges desta contaminação, não me isolando do mundo, mas me imunizando com tua verdade. Com suas penas te cobrirá, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Como águia-mãe, protege seus filhotes debaixo das asas. Assim tu me cobres com tua proteção maternal. Suas penas não são apenas metáfora poética, mas realidade espiritual. Cada ameaça que se aproxima de minha vida precisa primeiro passar por tua permissão. Tua verdade é escudo que bloqueia as mentiras do diabo, broquel que desvia os dardos inflamados do maligno. Quando Satã sussurra dúvidas sobre minha salvação, tua verdade declara: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades poderá nos separar do amor de Deus. Quando o mundo proclama que não há esperança, tua verdade afirma: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. O terror noturno não é apenas pesadelo que perturba o sono, mas todas as ansiedades, medos, preocupações que se intensificam na escuridão. A seta que voa de dia são os ataques súbitos que vêm quando menos esperamos, diagnósticos inesperados, demissões repentinas, traições que nos pegam desprevenidos. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Há males que se propagam nas trevas da ignorância, vícios que se espalham no escuro da moral, pecados que se multiplicam longe da luz. Há também destruições que acontecem em plena luz, escândalos públicos, falências empresariais, colapsos que todos podem ver, mas ninguém pode evitar. Em todas estas situações, tua proteção me cerca. Não prometes que nunca enfrentarei dificuldades, mas garantizes que nunca as enfrentarei sozinho. Não asseguras que nunca serei atingido, mas afirmas que sempre serei sustentado. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esta é promessa para tempos de calamidade coletiva, quando tragédias atingem multidões, mas a proteção divina preserva aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Não é presunção espiritual, mas confiança em fidelidade divina. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Às vezes, a justiça divina parece demorar. Os perversos parecem prosperar enquanto os justos sofrem. Mas há dia acertado quando cada um receberá conforme suas obras. Minha responsabilidade não é fazer justiça com as próprias mãos, mas confiar na justiça perfeita de Deus. Cama como altar, consagração do lugar de descanso. Pai celestial, esta cama onde deito meu corpo cansado se torna altar sagrado, onde ofereço sacrifício de louvor e gratidão. Não é apenas móvel onde durmo, mas lugar santo, onde encontro comunhão contigo. Consagro este espaço íntimo de descanso como território sagrado, onde tua presença habita de forma especial. Como Jacó usou pedra por travesseiro e acordou dizendo: certamente o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Assim reconheço que este lugar comum se torna extraordinário pela tua presença. Esta cama é minha Betel pessoal, escada onde anjos sobem e descem, portal entre o terreno e o celestial. Sobre este colchão derramei lágrimas de dor e lágrimas de alegria. Aqui enfrentei noites de insônia e noites de descanso profundo. Neste espaço, sussurrei orações desesperadas e cânticos de gratidão. Cada fibra deste móvel é testemunha de minha jornada espiritual.
Cada mola conhece o peso das minhas preocupações e o alívio das tuas consolações. Travesseiro como entrega, descansando na soberania divina. Este travesseiro macio, onde apoio minha cabeça, se torna símbolo profético de entrega total à tua soberania. Como Jesus na cruz entregou seu espírito nas mãos do Pai, assim eu entrego meus pensamentos, sonhos, planos e preocupações em tuas mãos poderosas. Cada vez que pousarei minha cabeça neste travesseiro, que seja ato simbólico de rendição. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito, em tua vontade descanso minha alma, em tua fidelidade apoio minha esperança. Não é mais apenas acessório para conforto físico, mas altar de sacrifício espiritual. As preocupações que mantiveram minha cabeça pesada durante o dia, os pensamentos que giraram em círculos viciosos, os medos que sussurraram em meu ouvido, tudo isso deposito simbolicamente neste travesseiro e deixo aos cuidados daquele que nem dorme nem tosqueneja. Lençol como manto de justiça, cobertura espiritual. Senhor, este lençol que me cobre fisicamente se torna representação profética do manto de justiça com que me cobriste espiritualmente. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com o manto de justiça. Não é minha própria justiça que me protege, essa é como trapo de imundícia. É a justiça de Cristo, imputada a mim pela fé, que me torna aceitável diante do Pai Santo. Este lençol simples se torna lembrança desta realidade gloriosa. Estou coberto pela perfeição de Jesus. Quando o acusador dos irmãos vier na calada da noite sussurrar condenação, quando a culpa tentar me despir da paz, quando a vergonha procurar me expor diante de Deus, que eu lembre deste manto de justiça que me cobre completamente. Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quarto como santuário, espaço sagrado de comunhão. Este quarto inteiro se transforma em santuário pessoal, lugar santíssimo onde me encontro contigo face a face. Não preciso ir ao templo para adorar, porque tu fizeste de mim mesmo templo do Espírito Santo. Este espaço íntimo se torna a extensão do céu na terra. As paredes que me protegem dos ruídos externos também me isolam das distrações mundanas, criando um ambiente propício para oração e meditação. O teto que me cobre da chuva também simboliza tua proteção constante sobre minha vida. O chão firme sob meus pés representa a solidez de tuas promessas infalíveis. Consagro cada canto deste ambiente à tua glória. Que os anjos do Senhor façam vigília em cada canto, que a presença do Espírito Santo preencha cada espaço, que a paz de Cristo governe cada pensamento que aqui pensar. Declaração profética, noites de revelação e restauração. Senhor, pela autoridade da tua palavra e pelo poder do sangue de Jesus, eu declaro profeticamente sobre minha vida e sobre todos os que participam desta oração. Cada noite se tornará terreno fértil para revelações divinas e restauração sobrenatural. As horas de escuridão não serão mais tempo perdido de ansiedade e preocupação, mas oportunidade preciosa de comunhão íntima contigo. Os momentos de silêncio não serão vazios de significado, mas cheios da tua presença transformadora. Declaro que meus sonhos serão visitados por visões celestiais, que meu subconsciente será purificado pela tua verdade, que meu descanso será sobrenatural e restaurador. Como José recebeu direção através de sonhos, como Daniel teve revelações durante as visões noturnas, assim tu usarás as horas de sono para falar comigo de maneiras que minha mente consciente não consegue compreender. Declaro cura emocional progressiva a cada noite de descanso em ti. Feridas antigas serão cicatrizadas pelo bálsamo de Gileade, traumas enterrados serão curados pela ressurreição de Jesus, complexos de inferioridade serão substituídos pela identidade de filho amado de Deus.
Declaro que a insônia, quando vier, será transformada em vigília santa, que a ansiedade será convertida em intercessão, que o medo será substituído pela fé. Não fugirei das horas difíceis, mas as abraçarei como oportunidades de crescimento espiritual. Bênção sobre a vida, a casa, a família e o amanhã. Eu abençoo a tua vida, agora, com o shalom que supera todo entendimento. Que a paz do Altíssimo faça guarda às portas do teu coração e da tua mente. Que todo sussurro de medo se cale diante da voz mansa e poderosa do bom pastor. Abençoo teus pensamentos para que desacelerem no compasso da confiança. Abençoo tuas emoções para que encontrem colo, consolo e equilíbrio. Abençoo tua vontade para que se alinhe com doçura e firmeza aos caminhos do Senhor. Eu abençoo tua casa. Que este ambiente seja santuário de presença, refúgio de ternura e escola de fé. Que cada cômodo seja impregnado por uma atmosfera de serenidade. Que as paredes carreguem memórias de risos, orações respondidas e reconciliações celebradas. Que haja ordem onde antes havia caos, leveza onde havia peso, música de esperança onde ecoavam preocupações. Que a luz suave do céu descanse sobre portas e janelas, e que nenhuma perturbação encontre autorização para cruzar este limiar. Eu abençoo tua família. Sobre cônjuges, eu declaro vínculo renovado, diálogo que cura, perdão que reconstrói, amizade que floresce. Sobre filhos, eu declaro proteção, sensatez, propósito, docilidade ao Espírito Santo e alegria que não se apaga. Sobre pais e avós, eu declaro honra, cuidado, amparo e dignidade. Onde houver distâncias, que pontes sejam lançadas. Onde houver mal-entendidos, que os corações se abram. Onde houver silêncio pesado, que a graça devolva a conversa simples e verdadeira. Eu abençoo teu corpo, que o fôlego se torne largos campos de ar puro, que a musculatura solte o excesso, que a química do cérebro reencontre seu ponto de descanso, que o sono venha como chuva mansa em terra sedenta, que tensões escondidas se desfaçam, que dores antigas percam o comando, que sistemas internos trabalhem em harmonia enquanto repousas, que cada célula receba a notícia da paz. Eu abençoo tua noite, que os sonhos sejam jardins bem cuidados, sem espinhos de opressão, sem labirintos de inquietação, que a imaginação seja guiada por mãos amorosas, que figuras de medo percam a tinta, que imagens de esperança ganhem cor, que se houver alguma revelação, ela venha com mansidão, clareza e direção prática, e se o silêncio for o presente, que ele seja macio e acolhedor. Eu abençoo teus passos de amanhã. Que o despertar seja leve, como quem mergulhou em águas silenciosas e retorna renovado. Que a primeira ideia do dia seja gratidão, a segunda seja confiança e a terceira seja coragem. Que o trabalho tenha sentido, as conversas tenham cuidado, as decisões tenham sabedoria e os imprevistos sejam transformados em oportunidades de ver Deus agindo. Onde houver portas, que as corretas se abram e as indevidas permaneçam fechadas. Onde houver caminhos, que o teu pé encontre a vereda da paz. Eu clamo por anjos em volta de ti, sentinelas de luz nos telhados, vigias do céu junto à cabeceira, guardiães silenciosos nas esquinas das ruas por onde passas. Que eles interceptem setas, revertam laços, desarmem ciladas e mantenham livre o corredor por onde tua vida avança. Que a bênção alcance também quem cruza tuas rotas, colegas, vizinhos, clientes, alunos, pacientes, desconhecidos. Que teu dia seja bênção ambulante. Eu declaro quebrada toda palavra que tenha sido lançada para ferir, diminuir ou confundir. Declaro desfeitas alianças com a inquietação, com a culpa sem arrependimento, com a acusação sem verdade. Declaro sobre ti a coragem de recomeçar, a humildade para pedir ajuda, a delicadeza para cuidar de si, a generosidade para servir. Declaro que tua história é pastoreada por mãos sábias e teu futuro é um terreno preparado pelo amor.
Recebe agora a unção do descanso, como óleo perfumado derramado do alto da cabeça até a orla das vestes, que a paz desça e permaneça. Que o quarto se torne um pequeno templo, a cama um altar de confiança, o travesseiro a rocha onde repousa a tua fé, e o cobertor um manto de justiça. Que a noite seja amiga, que o tempo se dilate em repouso, que o relógio interno se alinhe ao ritmo celestial. E assim te abençoo, que o Senhor te cubra com suas asas, que a sua fidelidade seja o teu escudo, que o seu sorriso seja a tua luz na madrugada, que a sua mão seja a certeza sob cada passo, que a sua voz seja bússola mansa no meio das escolhas. Que nenhum mal te suceda, que praga alguma se aproxime da tua tenda, que ao deitares não temas, que ao acordares percebas, ainda estou contigo. Vai em paz para esta noite. Dorme sob a benevolência de Deus, repousa sob a palavra que não falha, respira sob o vento suave do Espírito e acorda sob um céu de promessas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.